Bom, meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Jogo ruim, transmissão ruim, arbitragem ruim, gramado ruim, estrutura do estado ruim. Foi tudo horroroso hoje, tudo absolutamente ridículo. Não dá pra elogiar absolutamente nada. E pra piorar, o Real Madrid acabou de abrir o placar contra o Benfica. Então, assim, vamos criticar um pouco, sim, o elenco, o grupo de jogadores. Vamos criticar, sim, Matheus Souto Maior. Vamos criticar, sim, a montagem do elenco para esse campeonato pernambucano. Vamos criticar tudo isso. Mas olha o nível da arbitragem que a gente estava hoje jogando. Olha a expulsão de Ítalo. Como é que a arbitragem não expulsou o Ítalo com 10 minutos de jogo? Vou até compartilhar aqui em tela para vocês. Cara, a expulsão foi claríssima. Com 15 minutos de jogo, Ítalo já era para ter sido expulso. Ele agride Barleta, dando uma entrada pesada, quase que nas partes íntimas de Barleta. E a arbitragem só deu cartão amarelo. Nitidamente no lance, Ítalo foi maldoso e já era para ter sido expulso. Ah, mas ele foi expulso na reta final do segundo tempo. Já era para ele ter sido expulso no primeiro tempo. Arbitragem ridícula do Campeonato Pernambucano. Aí, ó, Barleta ganha aqui no duelo, se recupera e olha Ítalo lá, ó lá, ó lá. Olha o movimento de coice que Ítalo faz. Movimento de agressão e a arbitragem não expulsou o Ítalo. Esse é o nível. Aí você olha, o Sport marcou ali um gol impedido, o Maguari marcou um outro gol impedido, que você não sabe se foi impedimento. Esse é o nível do Campeonato Pernambucano, a estrutura é horrorosa, não tem nem replay. O próprio lance ridículo de House, que ele aparentemente chutou o tornozelo do jogador do Maguari, você não tem certeza. Até a própria transmissão da FPF TV parou, deu zoom, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, e você não tem a certeza absoluta se aquilo ali, ele de fato chutou o tornozelo do jogador do Maguari ou não, se teve um contato ou não. O que ficou claro foi, o jogador do Maguari se antecipou, deu toque na bola, e aí House não precipitado, né? Ficou atrasado no lance e foi dar um bombão. Quando ele vai dar o bombão, ele aparentemente atinge o jogador do Maguari e faz o pênalti. E o Maguari abre o placar com 3 minutos de jogo. Num pênalti bem convertido pro Ítalo, por sinal, tá? Bola pro lado, goleiro pro outro. Vou até trazer aqui em tela para vocês o gol da partida, o primeiro gol do Maguari. Ele consegue deslocar bem House, ele dá a inclinação ali pro corpo, né? Ele dá o lado, ó, vou bater aqui na direita. House vai lá e ele vira o pé, bate na esquerda, no canto da tela, né? Que a gente tá acompanhando aqui o jogo. Faz 1-0 e ele sai para comemorar com toda a raiva do mundo, ó. Eu tô aqui, batendo no peito, pedindo calma pro torcedor, olhando pra torcida. Eu não sei o que é que o Sport exatamente fez para ele, mas que ele quis comemorar muito esse gol por algum ódio ou raiva da torcida do Sport, por alguma coisa que eu não sei o que aconteceu. Ele tava com raiva, viu, velho? Porque a lei do ex é implacável contra o Sport, mas normalmente garotos da base ou jogadores que já passaram aqui, normalmente, quando fazem gols no Sport, não comemora com tanta força não. E Ítalo comemorou, tava com raiva e merecia ser expulso. A raiva foi tão grande que ele extrapolou isso dentro de campo, que era para ele ter sido expulso nessa entrada aí criminosa para cima de Barleta. Assim, a arbitragem ridícula como um todo, tá? O gramado, vocês estão vendo, a estrutura do estádio é essa daí mesmo, o gramado lá de bonito, a estrutura horrorosa de certo modo, a própria transmissão onde a câmera fica posicionada é muito ruim, você às vezes não sabe se a bola saiu ou não, foi tudo muito ruim, tá, gente? O jogo, o desempenho, a atuação técnica do Sport é horrorosa, e quando você começa com 1-0 contra, numa falha bizarra do goleiro, pô, qual é a lógica? O Maguari vai recuar uma hora ou outra. Blocos baixos e dá a bola para o Sport vai ficar rodando a bola e vai ficar alçando bolas na grande área o tempo todo. Essa era a tendência. Até os 20 do primeiro tempo, o jogo nem foi exatamente assim. O Maguari ainda continuava em cima, criando um pouco mais do que o Sport. Chegou até a fazer um 2-0 ali, né? Mas o bandeirinha assinalou o impedimento, que eu não sei, não tem nenhuma imagem que me passe a certeza de que, ó, essa bola aqui de fato estava impedido. O gol foi impedido. Não sei, sendo bem sincero. Não consigo cravar aqui para vocês que o lance estava impedido ou não. Como o Sport fez gol impedido também, e eu não sei se o lance estava impedimento ou não. Por quê? Porque não tem replay mostrando ali
o ângulo exato ali na traçagem das linhas e ó, aqui realmente estava impedido ou não. E eu nem tô falando que tinha que ter o VAR no jogo de hoje. Não, eu tô falando que pelo menos deveria ter alguma outra câmera posicionada ali para a gente ter uma noção mais clara se de fato o jogador aparentemente estava impedido ou não. Eu não sei. E aí você sai com 1 a 0 contra, com 3 minutos de jogo, numa falha bizarra de House, e aí o primeiro recado vai para a diretoria. Eu espero que vocês não estejam contentes com os goleiros que a gente tem. House, Denis e os da base. E isso aqui não é nenhuma crítica aos da base não, Adriano e Davi. Que eles sim tem que ter oportunidade, como tiveram no início da temporada. Um jogou a Copinha, o outro jogou o Campeonato Pernambucano nas 3 primeiras rodadas. Show de bola. Eu não estou detonando nenhum garoto da base não. Mas, por exemplo, House se lesionou. Ou o House está muito mal. Estamos na 30ª rodada da Série B. Vamos pegar o Ceará no Castelão. Irmão, eu não queria colocar tudo na conta de um garoto da base. Vamos botar Adriano para agarrar contra o Ceará na 30ª rodada. O Sport precisando subir para a Série A. Precisando ganhar o jogo. Eu acho de um risco muito grande. Uma coisa é, tem um goleiro titular, um reserva, e por acaso o terceiro goleiro, que é o reserva da base, ele vai ter que jogar. Aí beleza, é algo circunstancial. Mas você não pode depender ali para o teu reserva imediato ser um garoto da base. Que fez boas partidas sim, tá? Sem dúvidas que fez boas partidas. Mas é risco, né, gente? Ninguém sabe se ao longo da temporada, de fato, ele vai manter o nível de atuação que ele teve contra Jaguar, Retrô, e o Náutico, que, pelo amor de Deus, o Sport ainda assim tomou 4 a 0. Então, o primeiro recado é, eu espero que a diretoria não se contente com os goleiros que tem. Esse é o primeiro recado. Segundo, aí o Sport, bate o centro e tal, o Sport naturalmente ia ter mais posse de bola. Com esse gramado ridículo aí, que eu cansei de falar para vocês, é quase que um futevôlei. O Sport estava praticamente jogando futevôlei hoje lá no estádio do Maguari. Porque é impraticável você fazer muitas jogadas de triangulação, fazer muitas jogadas por dentro, tabelando. Quando você recebe o passe, domina para ajeitar, o jogador já chegou. Sei lá, Marcelo Aju enfiou o passe ali para Filipinho, passe por baixo. Daqui que a bola ele consiga, a bola vai quicando. Daqui que ele consiga dominar a bola para erguer a cabeça, o adversário já chegou para fazer uma possível interceptação no passe ou no chute. Então, sem dúvidas que o gramado dificulta o jogo do Sport. Dificulta. A atuação do Sport foi horrorosa, tá? Sem dúvidas, foi ridícula. O jogo foi horroroso. A vontade que dava era de dormir. Mas a gente tem que pontuar o jogo como um todo. E o jogo como um todo se passou também por esse gramado horroroso. E 1 a 0 contra não foi por causa do gramado. Foi porque o nosso goleiro estava cochilando. Assim como o Marcelo Aju cochilou no início do primeiro tempo. E Roger ficou revoltado com ele. Ele perdeu uma bola ali no campo de defesa que quase gerou o gol do Maguari. Quase gerou 2 a 0. Mas enfim. E a partir dali, gente, aí vai entrar uma outra crítica assim que eu faço há um bom tempo. E não é nem necessariamente detonar a diretoria, detonar Matheus Souto Maior, não. É uma crítica que tá bem claro isso para todo mundo. Roger Silva hoje entrou com a formação tática do Sport numa espécie ali de 4-3-3, sem ter nenhum meia de referência. E eu já cansei de falar para vocês. Iago Felipe não é o jogador do passe quebrando linhas a todo momento. Pedro Martins, muito menos. Zé Gabriel também não. Zé Gabriel foi um dos piores em campo. Eu vou até tirar aqui o placar ao vivo. Foi um dos piores em campo no jogo de hoje. Não dá para contar. Não temos meia de criação. Aquele Lucas Lima que pega a bola ali de costa para marcação, gira e acha um passe quebrando linhas. Não temos um meia atacante no elenco. Pode ser Max. Max pode ser esse jogador. Por enquanto não vem sendo. Não vem jogando absolutamente nada. Hoje sequer entrou na partida. Nem foi titular e nem entrou no segundo tempo. A atuação dele foi tão ruim na última rodada contra o Vitória que sequer no segundo tempo ele entrou na partida. De tão ruim que ele foi e de tão mal que ele jogou no primeiro tempo contra o Vitória. Então assim, velho, não temos um meio atacante, pô. Iago Felipe não é esse jogador. E Depena entrou no segundo tempo, né? Tentando articular ali algumas jogadas e tal. Mas também não é esse jogador, esse meio atacante, não é. E será que o Sport vai conseguir funcionar com esse 4-3-3? Aí você vai sobrecarregar um pouco os pontas, beleza. Gustavo Maia
Fogo de palha, aparentemente. Fogo de palha, aparentemente. O que é que Gustavo Maia jogou hoje? Nada. O que é que Gustavo Maia jogou no jogo passado? Também nada demais. Barleta melhorou na reta final do primeiro tempo, foi melhorando ali aos poucos, foi ganhando mais duelos, foi criando algumas oportunidades, mas abaixo também, não tá bem. Naquele nível pra, pô, vamos sobrecarregar os pontas que eles vão dar conta do recado. Não deram conta nos últimos 2 jogos. Não deram conta. Marlon Douglas também não é esse jogador que vai solucionar problemas, não. Que vai ser um titular na Série B. Então, fica aí, ó, o alerta. Precisa de um ponta pela direita, precisa de um meia atacante, precisa, sem dúvidas nenhuma, de um centroavante. Coutinho não dá, gente. Coutinho não dá. Fez o gol hoje, parabéns para ele, o gol de pênalti. Vou até trazer aqui em tela para vocês. Eu vou além, viu? O Sport só empatou esse jogo porque Ítalo foi expulso. Se Ítalo não fosse expulso, uma expulsão infantil dele por sinal, eu acho que o Sport ia perder o jogo de hoje lá em Bonito. Porque não dava muito a impressão e a sensação de que o Sport ia empatar a partida no 11 contra 11, não. O Maguari estava controlando o jogo com maestria. O Sport melhorou ali na reta final do segundo tempo, no cruzamento de Filipinho. Coutinho cabeceou a bola para fora, que ele desperdiçou uma chance e tal. Teve uma outra bola de Iago Felipe para ele, que ele também cabeceou, mas não cabeceou muito bem. Então, o Sport melhorou um pouco na reta final do primeiro tempo, mas futebol ainda assim muito pobre. Muito pobre, que eu entendo que o gramado vai dificultar muito o jogo do Sport. E até no próprio 11 contra 10, que o Sport ficou ali a partir do início para metade do segundo tempo, né? O Sport também não fez nenhum grande jogo, não. Naturalmente ia crescer de produção e naturalmente deveria achar o gol. A sorte é que o zagueiro ali do Maguari, que até agora eu não tenho a certeza absoluta que a bola pegou na mão, né? Porque não tem ângulo, né, pra gente ver, não tem replay. Mas nem o zagueiro direito reclamou, a gente não vai contestar, pelo amor de Deus. O Sport faz um gol também de pênalti, bem batido por Coutinho, por sinal. Ele até deu o canto pro goleiro, né, ó, vou bater ali, na direita. E ele bateu exatamente ali. Mas o goleiro não conseguiu fazer a defesa, Coutinho bateu bem no canto e o Sport empata a partida. Dá para talvez se afirmar sim que o resultado foi justo, porém um futebol muito, muito abaixo mesmo, tá? Vamos ver como é que vai ser aí em condições melhores de temperatura e pressão. Na Ilha do Retiro, um gramado melhor, o Sport com um pouco mais de ritmo de jogo. Bom, e sem ser de 3 horas da tarde também, que acho que esse nem é o grande ponto pra gente dar desculpas da atuação do ruim ou dar um cupom de desconto. Não, vamos amenizar aqui porque foi 3 horas da tarde. Não. 3 horas da tarde, beleza. Mas vamos analisar a circunstância, como é que tava o tempo lá em Bonito. Não tava aquele sol de rachar. Tava nublado, inclusive. Então, tava uma temperatura amena que dava para jogar, sim. Não era, a desculpa não é o sol. Tu pode falar do gramado, do juiz, da estrutura do estádio, de qualquer coisa, menos do sol. Então, assim, a atuação do Sport hoje muito ruim, assim como não foi boa e não convenceu muita gente na partida contra o Vitória, e acabamos empatando. A consequência do resultado, do 1-1, vou até compartilhar aqui em tela com vocês, o Sport não carimbou ainda essa segunda colocação, né? O Santa tá metendo 5-0 aí no Jaguar, criando saldo. O Retrô vai jogar contra o Náutico. Eu acredito que o Retrô não vence do Náutico nos aflitos. Não vencendo, chega a 9 pontos no máximo. E aí, o duelo de Sport e Santa vai ser o seguinte. Quem vencer, fica com o G2. Se o Sport empatar, aí tem que ver o que é que o Retrô vai arrumar hoje e tem que ver o que é que o Retrô vai arrumar contra a decisão. Acredito que se o Sport empatar contra o Santa Cruz, chegando a 12 pontos, o Retrô não tira a segunda colocação do Sport, porque eu acho que o Retrô não ganha o jogo de hoje. No máximo empata, chegando a 9 e ganhando do decisão, vai a 12. Mas não passaria o Sport pelo critério de saldo de gols, provavelmente. Provavelmente, tá? Porque o Sport, eu acredito que pelo menos soma mais um ponto contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro. Então, a segunda colocação, de certo modo, está encaminhado. Agora, se perder para o Santa, aí perde a segunda posição e perde a vaga na semifinal. Bom, de forma direta, né? Jogaria as quartas de final. Que aí teria o risco de nem jogar a Copa do Brasil em 2027. Bom, no final das contas empatamos, tá? Assim,
Tecnicamente uma atuação paupérrima do Sport, taticamente também. Roger ainda tentou colocar ali no segundo tempo para tirar o Sport para cima, né? Tirou o Iago Felipe, colocou o Zé Roberto para jogar de centroavante, colocou o Marlon Douglas logo no intervalo, colocou o Depena também, tirou o Pedro Martins, que não fez um bom jogo, tirou o Zé Gabriel, que fez uma partida horrorosa, Zé Delivery errando muitos passes no campo de defesa e atrasando o jogo do Sport no meio campo. Então, assim, acho que Roger até mexeu com velocidade, principalmente quando o jogador do Maguari foi expulso, o Ítalo, com 20 minutos, né, do segundo tempo, ele de imediato já colocou Zé Roberto para trazer mais peso para a grande área, e já que era um jogo de bola aérea, cruzamento, chuveirinho, cara, tinha que ter mais peso na grande área, colocando 2 centroavantes mesmo. E eu não posso deixar de destacar, mais uma vez, Matheus Alexandre, né? Esse é horroroso, né, gente? Assim, é ridículo, né? Assim, muito ruim, pô. Muito ruim, não é pouco, não. Então, assim, tá bem claro para todo mundo, isso não é de hoje, que Matheus Alexandre não deveria ser o titular do Sport para começar a temporada, muito menos para terminar o Campeonato Pernambucano. Se o Sport perder o Pernambucano, na final contra o Náutico, ou contra o Santos, ou contra o Raio que o parta, e Matheus Alexandre falhar em um dos gols, eu vou detonar. Não vai ser Matheus Alexandre, não. Eu vou detonar a diretoria, porque a culpa é deles. Teve um mês para inscrever um jogador, um lateral direito no Pernambucano. E foram tão incompetentes que não conseguiram trazer um lateral direito para começar o Pernambucano, ou pelo menos para terminar. Jogar as fases finais. Bizarro.